Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre o poema visual. Bem, antes de nós falarmos sobre o poema visual, eu gostaria de falar para vocês que o poema em si, né, o poema, ele é um gênero textual. Ele é uma composição física de um texto, em que esse texto normalmente é dividido em estrofe, em versos, organizado em estrofes e versos, para que a nossa leitura possa acontecer de maneira organizada. Só que todo poema, diferente da poesia, né? Poema e poesia tem uma diferença. Poema é estrutura textual e poesia é o nosso sentimento, né? Aquilo que nós sentimos a partir da leitura de determinado poema ou de qualquer outra manifestação artística. Ele vai ter, né, algumas formas de elaboração. Tem o que nós estamos acostumados a ver, né? O poema dos livros, dos versos. E o poema visual, então, é o quê? Bem, o poema visual, ele é diferente, um pouco diferente dos poemas que nós estamos acostumados a ver. Por quê? Porque o próprio nome já fala, né? Visual. O que vai chamar a atenção das pessoas é a aparência, a composição final do poema, né? A aparência, ele é o fator mais importante. Todos os textos podem ser estruturados em verso ou em prosa. O poema visual, normalmente, ele vai ser estruturado de uma estética física e, normalmente, de acordo com a forma que ele está sendo estruturado, ele vai chamar a nossa atenção para aquele assunto. Por exemplo, parte dessa informação que está escrita aí diz assim: na poesia visual, a organização das letras e das palavras é fundamental porque a imagem formada transmite um sentido. Então, o poema visual é aquele em que não vai ter, né, uma regra básica. A única regra para se elaborar um poema visual é que a estética, né, a fisionomia do poema realmente chame a atenção das pessoas ao ponto que essa estrutura, que essa imagem, ela faça sentido, né, para o entendimento do poema. Eu coloquei aqui para vocês o poema O Ovo. Do que se tem ideia, esse é o primeiro poema que surgiu na história da humanidade. O poema O Ovo, ele foi o precursor, por assim dizer, dos poemas visuais. E ele foi escrito na Grécia, né? O poema O Ovo, ele foi o primeiro poema visual de que se tem notícia. Foi escrito no ano de 325 antes de Cristo. Então, existe, né, uma tradução para o português desse poema. Ele foi escrito há muito tempo atrás, né? Então, essa poesia visual, ela vai consistir na junção entre a literatura e as artes visuais. Ou seja, normalmente uma arte visual, ela não traz um texto específico, né? Ela é uma imagem que é criada para chamar a atenção do leitor. O poema é diferente. O poema, em vista de ele ser um texto, uma estrutura textual física associada à arte visual, vai ser uma imagem criada através de palavras, né? E dependendo da imagem que for formada, ela precisa fazer sentido. As pessoas precisam ler essa informação e, ao final da composição poética, associar o sentido do texto à estética, né? Aquilo que está sendo representado pela imagem. Então, normalmente nessa imagem vai haver a organização de letras, né? Vai haver a organização de ideias e, como eu já repeti algumas vezes, elas precisam fazer sentido. Ó, O Ovo é o primeiro poema visual que temos notícia e foi escrito por volta de 325 a.C. por Simías de Rhodes, um nome importante da literatura grega. Através da tradução acima, feita por
José Paulo Paes, observamos como a criação se trata de um poema que fala do nascimento do próprio cantar. Os versos imitam o formato de um ovo, fazendo com que a forma e o conteúdo dialoguem, abordando o tema da origem. Ou seja, vocês podem dar pausa aí no vídeo e lerem atentamente, mas quando a gente para analisar, um ovo, normalmente, eles nos faz lembrar de que, em algumas situações, o ovo faz a gente lembrar de alimento, né, de comida. Mas a gente sabe que se um ovo ele for chocado, né, dependendo da espécie, a galinha, a avestruz, o pato, vai sair dali o quê? Uma vida. Então, de certa forma, esse poema, ele dá, né, a ideia de como começou a música, né? De como foi que a música se originou, como foi que a música nasceu. E aí nós vamos ter esse poema visual, Lixo Luxo, né? O nome desse poema é Lixo Luxo, foi escrito no Brasil na década de 60. Se vocês prestarem atenção, a palavra lixo, ela está sendo estruturada esteticamente a partir de outras partículas, né, de vários radicais, de vários lexemas da palavra luxo, né? A palavra luxo está sendo representada várias vezes, em variadas posições, e ao final, a estética que nós temos é a formação da palavra lixo. O que isso nos faz pensar? O que Augusto de Campos quer que a gente pense, né? Talvez que muitas vezes as pessoas se escondem atrás do luxo, né? Ou vivem de muito luxo, mas a sua vida é um lixo, né? Ou muitas pessoas, talvez, mesmo vivendo em situações aparentemente precárias, como o lixo, talvez tenham um certo luxo, ou certas coisas para elas sejam como se fosse um luxo, né? Como se fosse um modo de vida luxuoso. Às vezes, isso pode ser associado à honestidade, como já foi falado anteriormente. Aparentemente, a pessoa é luxuosa, honesta e fiel, mas por trás ela não vale nada. Então, esse poema, ele nos faz pensar bastante, né? Ele nos faz refletir sobre como essas duas palavras, embora sejam totalmente opostas, elas fazem com que nós associemos em algum momento da nossa vida, em alguma situação da vida, a elas duas, né? Então, o que Augusto de Campos quer fazer aí é com que nós possamos fazer essa reflexão. E o autor, quando ele escreve um poema visual, normalmente ele deixa a critério do leitor, como toda poesia. As poesias, o que pode ser uma poesia para mim, pode não ser para vocês, né? Vocês podem, por exemplo, ouvir uma determinada música, ou um poema, ou ler um texto, e para vocês não produzir sentido nenhum. Mas eu posso ouvir uma música, ouvir um poema, e aquilo ali pode me remeter a alguma coisa, pode me fazer lembrar algo importante, pode fazer com que eu me emocione. Então, a poesia, ela tem a ver com o sentimento particular que cada um tem a partir do contato com alguma obra literária. Então, o que Augusto de Campos quer é deixar no ar, né? Você lê o poema, analisa a estrutura física, a estética dele e chega às suas conclusões de acordo com aquilo que você pensa e acredita. O poema visual, ele tem essa função. O poema visual, ele tem como função chamar a atenção do leitor para um assunto que pode ser um assunto de interesse social, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um texto, uma imagem formada por textos. E essa imagem precisa fazer sentido para aquele que a lê. Como principais autores de poemas visuais, nós temos Guilherme Apolinário, Salete Tavares, Rabanus Mauros, Arnaldo Antunes, Augusto de Campos e o poeta maranhense Ferreira Goulart. Também se destaca como um dos principais autores de poemas visuais. Bem, a nossa aula de hoje fica por aqui, né? Desejo a todos bons estudos. Até a próxima aula.